Olá, meus caros, tudo bem? Professor Alan, estamos de volta aí. Vou resolver um probleminha sobre dinâmica, aplicações das leis de Newton. Tudo bem? Dá um like e se inscreve no canal lá para ajudar a gente nessa plataforma diversificada. Pois bem, esse exercício aqui nós vamos resolver sem atrito. Temos dois blocos, o bloquinho B e o bloquinho A. Esse tem 2 quilos e esse tem 3 quilos. A pergunta é: qual é a aceleração dos blocos, a aceleração do conjunto? Vou resolver de um jeito bem simplificado e depois eu resolvo de um jeito como aparece na maioria dos livros. O jeito simplificado é assim. Primeiro eu identifico, já que não tem atrito, não tem força contrária. O movimento ocorre na horizontal. Qual é a força que está puxando todos os blocos? Essa aqui, a força de 15 newtons. Então, eu aplico o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei, como queira. Fui rezar no Maranhão. Então, aplicando isso aqui, eu identifiquei que a força externa que puxa todo mundo é a força de 15 newton. A primeira lei de Newton diz que o movimento é causado por uma força externa. Então, ela vale 15. Então, eu tenho apenas essa força de 15, só que, como é um conjunto, eu somo as duas massas. A massa de B, que vale 2, e a massa de A, que vale 3. A aceleração, fazendo a continha, 15 é igual 3 mais 2 dá 5. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a minha continha vai ficar 15 dividido por 5. Logo, a aceleração vai dar 15 dividido por 5 dá 3. A aceleração será de 3 metros por segundo ao quadrado. Esse tipo de solução sempre vai dar certo. Se eu tiver o atrito, aqui na força resultante eu faço essa força menos as forças de atrito. Caso contrário, é assim mesmo, simples. Pois bem, meus caros, do modo mais formal. No bloco B, as forças que agem em B. O peso de B, massa vezes gravidade. A reação ao peso de B é a força normal. Temos uma tração. Quem que exerce essa tração? Veja só, o bloco A é puxado para frente por uma força de 15. Então, o bloco A puxa o bloco B com essa tração. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, logo o bloco A é puxado pelo bloco B. Então, a força de tração é um par de forças internas, ou seja, elas não contribuem para o movimento. Quem contribui para o movimento é essa força aqui, que é a força externa. Pois bem, mas e o que esse par de forças internas faz? Ele mantém o fio, aqui o fio que une o bloco A e o bloco B, mantém ele rígido. Então, é esse par de forças internas. Pois bem, uma vez que nós temos as forças que estão no problema, o que nós fazemos? Nós olhamos isoladamente o bloco B e o bloco A. Vamos analisar quais são as forças que estão. Pois bem, no bloco B, eu tenho a força peso e a normal, elas se cancelam. Por quê? Uma é exatamente igual à outra. O movimento ocorre na horizontal. Então, aqui no bloco B, na horizontal, eu tenho apenas a tração puxando ela para frente. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton para o bloco B, então, bloco B, eu vou ter o seguinte, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. A única força que eu tenho é a tração. A massa vai ser a massa de B vezes a aceleração do sistema. Se eu analisar o bloco A, eu tenho, puxando ele para frente, uma força de 15 newtons e puxando no sentido contrário a tração. Essa força de 15 newtons que puxa para frente, adotamos o sentido para a direita positivo, positivo. A tração, como puxa no sentido contrário, negativo. Como nós estamos analisando o bloco A massa de A vezes a aceleração do sistema. Quando nós montamos assim, nós temos um sistema de equações. Temos aqui duas equações. Como que nós resolvemos isso? Nós resolvemos do seguinte modo, ó. Somamos todo mundo que está do lado esquerdo e também todo mundo que está do lado direito.
Do lado esquerdo, essa tração é positiva, corto com essa que é negativa. Sobrou apenas a força. Aqui eu tenho aceleração e aceleração se repete, é exatamente a mesma. Então eu coloco em evidência como é a mesma aceleração e somo as massas. Massa de B mais massa de A. Então essa é a equação do movimento. Então o que acontece? A força eu tenho, que vale 15, somo as massas, 3 mais 2, vezes a aceleração. Fica a mesma solução que eu fiz, mas simplificadamente. Então, ó, antes. Então, eu tenho 15 dividido por 5, a aceleração dá 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nos livros de física que você abrir, você vai ver esse tipo de solução. Beleza? Então, dado o sistema de equação, eu posso calcular a tração fazendo assim. Posso escolher uma das duas equações. Se eu escolher a de cima, é mais fácil. Tração é massa de B vezes aceleração. Então, eu tenho que a massa de B vale 2 kg e na letra A tínhamos calculado que a aceleração valia 3. 2 vezes 3 dá 6 newtons. Se eu montei o sistema de equação, é só escolher uma das duas. Como eu havia feito do método alternativo, que a gente não havia montado o sistema de equações, o que eu faço? Eu olho para esse bloquinho e para esse. Eu vou escolher nesse bloquinho B, eu tenho apenas a força de tração puxando para frente. Então, eu aplico a segunda lei de Newton, fui rezar no Maranhão, a força resultante que age somente no bloquinho B. Se eu olhar para o bloquinho B, qual é a única força que puxa ele para frente? A tração. A massa em questão vai ser a massa de B e a aceleração é a do sistema. Logo, vai dar a mesma resposta. Massa de B vale 2 kg, aceleração 3, dá 6 newtons.